O nosso tema de hoje está ligado a um assunto que está em voga no Brasil inteiro. Já fizemos uma live com o pessoal do CREMERG, conversamos bastante. O doutor Cláudio Moura, que é da Comissão de Informática do CREMERG aqui no Rio de Janeiro, o corregedor, o doutor Celso Boixá. Tivemos um longo bate-papo sobre isso, e a proposta é essa. Eu estou muito curioso e assim, muito feliz que o Dr. Shaw aceitou, porque eu já tinha assistido uma live com ele e as informações são muito ricas. Eu sei que o Dr. Silvio tem um alto grau de expertise a esse respeito. Eu vou passar a palavra para o Dr. Silvio para a gente começar. O senhor tem 20 minutos, é a ideia inicial que a gente propôs. No final, conversarmos, bater mais um papo no sentido de tirar algumas dúvidas. Tem um chat aberto para as pessoas que quiserem participar poderem se expressar, tirar suas dúvidas. E se a gente não conseguir atender a todos, no final a gente encaminha as respostas de alguma outra forma. Então, Silvio, prazer recebê-lo. Boa noite. Boa noite, agradeço um honroso convite, Chagas, ainda mais vindo de você, que já temos uma amizade, um convívio nos eventos de direito médico e de perícia médica, né? Eu também estou me aventurando agora na área da perícia médica, você tem muito mais estrada aqui eu nessa área, mas é muito bom estar aqui. Muito bom estar aqui com o Chau também, meu amigo, colega de turma, e assim, a gente sempre aprende muito com o Chau, porque a estrada dele também na telemedicina é absolutamente respeitável. Então, eu gosto de participar desses eventos porque a gente acaba aprendendo bastante, né, um com o outro. Bom, eu sou médico, fazer uma breve apresentação, né, eu sou médico e sou advogado, também atuo na perícia médica, e me interessei pela telemedicina, eu me formei em ambas as graduações na Universidade de São Paulo, e depois fiz o meu mestrado, o meu doutorado, e hoje eu sou professor colaborador no Biodireito da Faculdade de Direito da USP. E a minha tese de doutoramento foi justamente a regulação da telemedicina. Tive a honra de ter o Chau na minha banca examinadora. E, enfim, eu me defendi em 2018 essa tese, né? Então eu comecei a pesquisar o assunto em 2015. E agora a gente está num momento peculiar, né? Inclusive em termos regulatórios, né? O foco dessa nossa conversa aqui é a parte regulatória da telemedicina. Por que a gente está no cerne desse assunto? Né? Justamente por conta da pandemia. Né? A pandemia jogou a sociedade em geral num turbilhão, né, de mudanças de conduta e levou, obviamente, ao isolamento social. E por conta desse isolamento social, houve um interesse bastante grande pela telemedicina, pela qual, assim, apesar de ser um assunto muito discutido, principalmente a partir do final do ano retrasado, né, onde houve a tentativa, né, de normatização com a resolução 2227 do Conselho Federal de Medicina, que, a meu ver, infelizmente não foi concretizada, mas a telemedicina por conta desse novo panorama, em que a gente tem a separação entre médico e paciente, principalmente pacientes que são de alto risco, a gente vê a telemedicina como um método muito interessante para que haja união de médico e paciente que estão à distância. Né? Então eu vou fazer aqui um sobrevoo nessa parte regulatória, e depois eu vou dar a palavra para o Chau, né, que já estuda o tema há muitos anos. Bem, enfim, se a gente for pensar na pré-pandemia, né, o que nós tínhamos pré-pandemia? Existia uma declaração mundial, que é a Declaração de Tel Aviv, que dava as bases éticas normativas, né, pela Associação Médica Mundial, para o exercício da telemedicina, principalmente em relação àquelas questões de consentimento, a questão do sigilo médico, que basicamente são questões éticas que permeiam a nossa atuação como médicos, independente de estarmos atuando presencialmente ou à distância. Né? Mas esses pilares foram muito bem colocados pela Resolução de Tel Aviv, que é de 1999, e ainda está vigente. Né? Esses princípios não mudaram.
Aqui no nosso meio, nós tivemos a resolução 643, que é de 2002, ou seja, ela já tem 18 anos, né? E por ter 18 anos, ela envelheceu. Obviamente, ela envelheceu e não deu conta das novas demandas, da mudança de tecnologia que houve nesse período todo, né, de 18 anos. Então, ela ficou insatisfatória. E também porque ela não tinha abertura para teleconsulta, né? Aquela consulta que o médico está numa ponta e o paciente está na outra. Então, isso foi suscitando uma certa discussão, porque as coisas mundialmente mudaram muito rápido, né? Isso eu acabei estudando bastante na minha tese, né? Houve um progresso muito grande, principalmente em países desenvolvidos, e principalmente em países onde há uma, vamos dizer, uma conjuntura continental, como o nosso, né? Então, se a gente for pegar o Canadá, Estados Unidos, Rússia, Austrália, onde você tem grotões, né? Grotões de população desassistida por medicina, a telemedicina se mostrou extremamente útil para essas pessoas, né? Para essas populações. Então, aqui no Brasil, assim, seria muito interessante que nós tivéssemos uma normatização que possibilitasse uma telemedicina realmente eficaz. Bom, enfim, então essa resolução já estava antiga e no final do no ano retrasado, de 2018, dia 13 de dezembro de 2018, foi publicada nessa resolução 2227, que infelizmente por questões políticas, que a gente não vai se aprofundar muito agora, de alguns conselhos regionais de medicina, enfim, talvez as pessoas em geral, a sociedade em geral e os próprios médicos não estivessem muito bem informados sobre essa resolução, que trazia progressos enormes para a prática da telemedicina, ela acabou não entrando em vigor, né? E aí nós ficamos nesse limbo, né? Nós voltamos para trás, na verdade, né? Então, assim, nós estávamos muito bem animados, né? O Chau há de concordar comigo, e o Chau participou ativamente dessa resolução, por compor a Câmara Técnica de Telemedicina, o Conselho Federal de Medicina, mas infelizmente não entrou em vigor e nós voltamos para trás. E aí nós tivemos uma situação aguda, que é essa que nós vivenciamos agora, onde há uma pandemia com essa situação toda, né, essa confusão toda aqui, né? E aí houve a necessidade de uma regulamentação, porque percebeu-se claramente que a telemedicina poderia ser extremamente útil nessa conjuntura, né? Enfim, aí houve, então, o próprio Ministério da Saúde, né, emitiu a portaria 467 de 2020, né, permitindo o uso da telemedicina, incluindo a teleconsulta, né, que é a grande polêmica na telemedicina ainda é a teleconsulta, e em seguida de uma lei federal, a Lei 13.989, que permitiu, a nível federal, né, isso vale para o Brasil inteiro, a prática da telemedicina nas suas modalidades, né, teleorientação, o telemonitoramento e a teleinterconsulta. Mas eu volto a frisar, a grande polêmica é a teleconsulta, aquela que o médico está numa ponta e o paciente noutra, unidos por um sistema de tecnologia. Enfim. Bom, então agora nós estamos frente a uma nova realidade, né? E os médicos que antes ou rejeitavam esse método ou ignoravam, estão tendo que prestar atenção nisso, né? Necessariamente eles estão tendo que procurar formação, estão tendo que, então, daí o sucesso que esses webinars, né, como que você está patrocinando aqui, né, Chagas, faz, né, porque os médicos estão tendo que ir atrás disso mesmo, né? Tem que criar uma expertise em relação a isso, né, porque o método da telemedicina, ele exige um certo aprendizado, né? Não é uma coisa automática, né? Nós todos, com que temos já uma experiência na medicina, como nós três aqui, ou recém-formado, aprender um tipo de propedêutica presencial. E agora não, agora a gente tem uma propedêutica, que é chamada telepropedêutica, onde você não tem um exame físico, né? Então, como atuar nessa nova situação, né? Essa é a chave da coisa. Então, houve essas resoluções, houve um ofício também do Conselho Federal de Medicina,
que é o ofício 1756, também de 2020, agora no mês de março, né? Então, agora a gente já tem um aparato técnico, um aparato regulamentar, de regulamentação, né? Tanto a nível de lei, emanada, então, do Congresso, quanto a nível de ética, né? Emanado do Conselho Federal de Medicina. Então, o médico hoje tem a total liberalidade para poder atuar dentro da telemedicina, né? E aí, como atuar? Né? Essa a questão. Como atuar, já que agora nós podemos fazê-lo, né? Então, de uma forma um pouco rápida, a gente tem que aprender isso. Então, existem alguns pilares que eu vou chamar a atenção aqui, só para não me estender muito, né? Mas, assim, a relação médico-paciente é uma relação contratual. Então, no momento que o paciente entra no consultório do médico, já se estabeleceu um contrato, e um contrato envolve deveres e direitos de cada parte, né? Médico e paciente. No caso da telemedicina, onde não existe uma situação presencial, essa relação contratual ela é muito dependente de um consentimento escrito. Tá? Então, o paciente tem que consentir que haja essa relação da teleconsulta. Então, é fundamental que o paciente seja informado dos limites de uma teleconsulta, porque a telemedicina não vai resolver todos os casos, né? O médico vai ter que saber o seu limite, saber até onde ele pode ir, e o paciente tem que estar previamente informado dessa situação, né? Que aquela teleconsulta não pode ser definitiva, pode exigir uma consulta presencial no segundo momento, ou até, eventualmente, esse paciente pode ter que ser encaminhado para um atendimento de urgência. Enfim, a teleconsulta ela não se fecha em si, ela abre uma outra possibilidade. Muitas vezes ela é altamente resolutiva, mas nem sempre ela vai ser resolutiva. Então, o paciente, essa é uma das coisas que o paciente tem que estar informado. Então, uma vez feito esse consentimento, já se inicia uma relação médico-paciente, né? Então, os dois já estão combinados, já se iniciou a relação. A questão do sigilo e da confidencialidade, né? da segurança para lidar com essa confidencialidade, né? Aí a gente já entra numa outra base da telemedicina, né? E aí a gente começa a prestar atenção em normatizações que é mais usual, né, para isso, é o HIPAA Compliance, né? O HIPAA Compliance, nos Estados Unidos, onde a telemedicina já é usada há muito tempo, né? Essa guarda dos dados sensíveis, ela está muito bem formatada dentro do HIPAA Compliance. Então, muita gente pergunta para o Chau, pergunta para mim nesses webinars, como que a gente tem que fazer para escolher uma plataforma, por exemplo, se a pessoa for trabalhar com uma plataforma, como que tem que ser, como que o médico que não sabe nada de tecnologia de informação vai poder trabalhar com uma plataforma? Então, o que é extremamente importante é ver se aquela plataforma é HIPAA Compliance, porque aí isso já dá um aparato de segurança para o médico trabalhar dentro desse ambiente, né? E agora, falando em sigilo, em confidencialidade, em segurança de dados, brevemente, né, nós teremos em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que deveria entrar em vigor agora em agosto, mas pela própria questão da pandemia foi adiada. A gente ainda não tem aquela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é justamente quem vai fiscalizar essa Lei Geral de Proteção de Dados, então ela foi adiada provavelmente para o começo do ano que vem, né? Então, esse é o segundo pilar que eu queria chamar a atenção, né? A questão do sigilo, confidencialidade e segurança dos dados. Outra questão é a qualidade técnica, né? Não dá para a gente trabalhar com uma interface tecnológica sem que nós tenhamos uma boa qualidade técnica, né? Então, o médico, veja, o médico é responsável por aquela consulta. Ele é absolutamente responsável, como ele é numa consulta presencial. Só que agora, para ele trabalhar dentro desse método, ele vai ter que usar ferramentas tecnológicas, né? Então, todo esse aparato, né, ele vai ter que trabalhar muito bem a questão do encriptamento, por exemplo, né?
O encriptamento é aquilo que dá segurança para o envio de dados para que haja menor possibilidade de que hackers atuem, né, captando esses dados sensíveis dos pacientes, né? E aí tem todas as discussões técnicas, né, de quantos bits tem que ser esse encriptamento, enfim, né, isso não vale a pena a gente entrar aqui nesse momento. Então esse é o terceiro pilar, né, a questão da qualidade técnica. E a quarta coisa que eu queria chamar a atenção para quem vai começar a trabalhar com telemedicina, e muitos de nós, né, iremos trabalhar com isso, é o prontuário médico. O prontuário médico, ele é absolutamente fundamental na telemedicina, assim como é na medicina presencial. Por vários motivos. No prontuário médico, você tem a exata cristalização de que houve uma consulta médica. Então, essa consulta médica, ela tem que ter uma qualidade absolutamente igual à da consulta presencial. E se o médico perceber que não houve uma qualidade boa, ele deve além, deve saber dos seus limites, como eu tinha colocado aqui. Mas ele deve atuar, ele deve anotar tudo no prontuário médico. De preferência, um prontuário eletrônico, mas não necessariamente. Ele também pode anotar as suas observações dentro do prontuário físico. Mas sem o prontuário médico não existe a telemedicina. Isso tem que ficar bem claro aqui, né? O prontuário médico, e aqui eu já comento, né, já puxo um pouquinho para o lado do direito médico, o prontuário médico é a única forma de defesa do médico num processo, seja ele um processo ético profissional, junto aos conselhos de classe, seja ele um processo civil ou penal, né? Então, é absolutamente importante que haja o prontuário médico também para isso, né? É a única forma de defesa do médico, né? Bem, eu acho que, basicamente, o que eu queria colocar aqui de início era isso, né? Eu acho que, assim, tendo esses pilares, eu acho que a chance de judicialização no uso da telemedicina diminui bastante, né? Cuidando desse aparato que eu acabei de colocar aqui. Acho importante que as sociedades de especialidades atuem de uma forma muito decisiva agora. Nós, né, que estamos envolvidos aí com a telemedicina, a gente tem esperança de que isso não vai ser uma coisa temporária, mas sim que vai ser perene, né? E essa questão das normatizações de condutas vão passar muito pelas sociedades de especialidades. Então, se a gente for falar de medicina, especificamente de telemedicina, o atuar dentro da telemedicina é muito diferente entre cada especialidade, né? Se a gente for pensar, por exemplo, em áreas que são em que você atua muito confortavelmente na telemedicina, a teledermatologia, a telepsiquiatria, a telepatologia, a teleradiologia, por exemplo, né? Então, são áreas em que a telemedicina vai entrar muito confortavelmente, né? Já outras áreas não tanto, né? Enfim, áreas que exigem mais procedimentos, enfim. Bom, acho que basicamente é isso, né? Eu vou passar a palavra para o professor Chau, depois a gente pode discutir aqui nas questões. Eu agradeço novamente o convite. Obrigado. Vamos ouvir o Dr. Chau. Bom, inicialmente, boa noite a todos. Quer dizer que é uma honra estar aqui juntamente com vocês para debater um assunto, fazer o mesmo webinar com o professor Silvio, a convite do professor Carlos Chagas. Eu vou tentar colocar alguns pontos, mais para provocar algumas reflexões sobre essa questão da telemedicina. Eu imagino que vocês estão vendo a tela, né? Então, só para me apresentar, eu sou médico, sou da mesma turma que o professor Silvio, eu tenho livre docência em telemedicina e eu faço parte da Câmara Técnica de Informática em Saúde com seu filial de medicina, desde 2016, que foi responsável pela elaboração da Resolução 2227. Queria declarar que não tenho conflito de interesse em relação a esse tema que eu estou apresentando.
primeira coisa que eu queria dizer é uma questão que a telemedicina ela é irreversível, não por causa da superioridade da telemedicina em relação a absolutamente nada. Na verdade, a telemedicina ela é irreversível por causa da transformação digital que nós estamos vivendo na sociedade como um todo. Exemplo, no momento da pandemia, nós estamos realizando webinars. Então, a tecnologia nos permite isso. A telemedicina não é nada mais, nada menos do que a tradução da modernização da comunicação digital dentro da sociedade humana, porém, inserido dentro de um contexto de qualidade de atendimento médico e com segurança e responsabilidade, tá? Esse é um ponto que eu queria colocar. Outro ponto, que a próxima fase da medicina se chamará medicina conectada. Nós nunca estaremos trabalhando na questão da divergência, telemedicina e medicina. Sempre estaremos trabalhando na convergência da medicina e telemedicina, criando o conceito da medicina conectada, medicina híbrida, medicina responsável híbrida. Porque é muito possível que dentro de 5 anos nós estaremos evoluindo em levar o atendimento médico e saúde para dentro das casas das pessoas por causa da saúde conectada. Tá? Então, esse é um ponto que eu queria que vocês pensassem. Outro era que a telemedicina não é ferramenta, do que muitas pessoas até imaginam. Eu sempre falo que não é ferramenta. A telemedicina é um método investigativo não presencial. Na verdade, ele faz parte de uma nova técnica de semiologia e abordagem usando recursos interativos. Então, ele é um método. E ele se chama método por quê? A ferramenta não tem responsabilidade. A ferramenta pode ter falha técnica. Agora, um método é da responsabilidade de alguém. Então, no momento em que a telemedicina é uma ferramenta médica, o médico assume inteira responsabilidade pela escolha da ferramenta, pelo cuidado integrado e pela recuperação do seu paciente. Então, o termo método, ele ajuda muito em atribuir responsabilidade, mas também ajuda uma outra coisa, a incorporar dentro da formação médica, dentro da propedêutica médica. Se nós não formarmos cada vez mais a excelência, nós nunca vamos prover qualidade no nosso atendimento, tá? Então, esse é algo que eu queria colocar para vocês. E o futuro da telemedicina não está na telemedicina serviços, estará na telemedicina de logística, quando nós encadeamos conjunto de serviços de forma organizada para levar qualidade de saúde. A telemedicina, então, não é só uma câmera e um computador. A telemedicina envolve equipamentos de apoio propedêutico. Aqui eu resolvi, eu chamo o nosso smartphone do novo tricorder, que compete contra o Dr. McCoy, né? Na verdade, o nosso consegue ver fundo de olho, consegue ver ouvido, temos ultrassom, temos dermatoscópio, temos espirômetro, temos oxímetro e vários outros. E o nosso tricorder ainda fala e ainda tem inteligência artificial. Tudo para gerar uma inveja no Dr. McCoy, que vive no século 23, e mal estamos no século 20, e nós já temos alguma coisa que gera, inclusive, uma inveja nele. Isso é telemedicina, é a junção de todos os dispositivos que permite, inclusive, captação de dados à distância e, provavelmente, em 2, 3 anos, nós vamos acelerar nos wearables, no sistema de detecção de sinais biológicos para diabetes e vários outros. Então, dentro desse conceito, só queria dizer, independentemente se da portaria do Ministério da Saúde, da Lei 13.989, a telemedicina já estava liberada, por força do Código de Ética Médica vigente, que entrou em vigor em 2019, no seu artigo 37º, ele fala: é vedado ao médico prescrever tratamento e os procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em caso de urgência ou emergência e impossibilidade comprovada de realizado.
No momento em que o governo decretou estado de calamidade pública em saúde, é emergência e urgência, portanto, a telemedicina já estava autorizada, inclusive na prescrição, e é nesse artigo 37º que fala: o atendimento médico à distância, nos moldes da telemedicina ou de outro método, dá-se-á sob a regulamentação do Conselho Federal de Medicina. Você vê que o artigo 1º ajuda a redefinir e a ratificar que telemedicina é um método e não uma ferramenta. E dá-se sob regulamentação do Conselho Federal de Medicina, significa que apenas nós estamos usando o de 2002. Então, existe a resolução, então, automaticamente já estava autorizado por força do Código de Ética Médica. Porém, tivemos muitas coisas positivas, né? Nesse sentido, que o ofício 1756, ele reforçou 3 aspectos de serviço do código da resolução que foi revogada, e aí a portaria ministerial do 467 simplesmente autorizou o 4º procedimento, que era chamada teleconsulta, tá? E aí, conforme o professor Silvio falou, teve a Lei 13.989, mas nós tivemos uma outra coisa interessante, que é notas técnicas da Agência Nacional de Saúde Suplementar ratificando que até serviços realizados por telemedicina deveriam ser remunerados de uma forma igual à atividade presencial. O que isso significa? A ratificação tem um método e a ratificação de que o médico não ganha por tempo de videochamada, mas ele ganha pela responsabilidade que ele assume em relação ao paciente no momento que começou a fazer um atendimento. Tudo isso consolidou, basicamente, a questão da telemedicina nesse processo de pandemia, e na medida em que é feito uma experiência vivencial, uma experiência regulatória, é praticamente inviável a retroceder no pós-pandemia, porque agora você teve uma formação prática e a definição do que é qualidade, tá? Então, aqui eu não pus a lei que o professor Silvio já comentou. Aqui é só para mostrar para vocês a diferença entre a resolução 1643 e o 2227 revogado. Sempre falo e declaro, inclusive no Conselho Federal de Medicina, para todos os opositores, que foi o maior equívoco revogar uma resolução, que é a resolução 2227, que, acima de tudo, é numa produção intelectual que ele só estava na frente do seu tempo. Se essa resolução estivesse em vigência ou lançado agora, todo mundo aplaudiria, porque a única divergência é na teleconsulta de pacientes que você não conhecia. E, no entanto, numa única portaria foi aprovado. Então, toda aquela discussão, briga durante 8 meses foi inútil, porque simplesmente foi liberado por força de lei e por força de portaria. E por que eu disse que foi um equívoco? Porque nós deixamos de regulamentar mais, nós deixamos de ensinar mais durante um ano. Então, provavelmente, se não tivesse sido revogado, a área médica estaria melhor preparado para usar a telemedicina hoje para cuidar melhor da população. Porque tudo que foi escrito, se vocês lerem a resolução, você vai dizer, puxa, ele, na verdade, cobre tudo as nossas necessidades de hoje e ainda normatiza as questões técnicas que a Lei 13.989 não comenta e a Resolução 467 pincelou algumas coisas dessa Resolução 2227. Então, provavelmente, nós estaríamos muito melhor hoje se não tivesse sido revogado por incompreensão. Na verdade, foi medo e incompreensão, e por causa de algumas pessoas, isso gerou uma proporção desnecessária em relação a isso. Vocês vão ver que, inclusive, olha só, a telemedicina é definida na resolução 1643 como exercício da medicina através da metodologias interativas de comunicação audiovisual e de dados com objetivo de assistência, educação e pesquisa em saúde. E no 2227 ele diz, define a telemedicina como exercício da medicina mediado por tecnologias para fim de assistência, educação e pesquisa
prevenção de doenças e lesões e promoção da saúde. Isso consta da Lei 13.989. Por quê? Foi copiado da Resolução 2227. Isso quer dizer que estava moderno, muito moderno, inclusive é a base da regulamentação da portaria e, inclusive, da lei vigente. A outra é a 1643 nunca preveu uma coisa chamada autorização do paciente, e nós já estabelecíamos no ano passado que deveria haver um termo de consentimento informado, livre, esclarecido, por escrito, assinado. E isso foi incorporado na resolução 467. Isso é só para mostrar que ainda bem que tinha algo elaborado na resolução 2227, que na elaboração das portarias fizeram um tipo copy-paste, porque era uma produção intelectual de grande relevância, e eu ainda defendo que essa resolução, não nos seus dizeres, digamos, funcionais, mas na sua produção da intelectualidade, deve ser a base para a construção da modernização de uma resolução de consenso. Tá? Aqui é só para mostrar que, inclusive, nós já tínhamos definido sobre sistema de registro digital, né, e que garanta as informações digitais atendendo ao ICP Brasil, que é certificado digital. E, na época, olha só o que gerou. Esse tipo de declaração que hoje nós chamaríamos de pessoas inconsequentes, falando que o ICP Brasil, na prática, estava proibindo 90% das modalidades usadas por médico no Brasil, como e-mail, WhatsApp, que isto era uma tentativa de corporação para impedir com que usasse tecnologia. Eu sempre respondia, olha, então vocês nem sabem o que é certificado digital, portanto, isso é falado por pessoas inconsequentes, irresponsáveis. E por isso que eu digo, se a resolução tivesse sido lançada agora, essas pessoas, ao falarem isso, seriam taxadas de irresponsáveis em relação a dados digitais, tá? Então, o ofício do Conselho Federal de Medicina, basicamente, reconheceu a teleorientação, telemonitoramento, teleinterconsulta, e nós tínhamos mais 6 definições de atividades para a telemedicina. A teleconsulta era apenas um dos itens, e a portaria do Ministério da Saúde simplesmente disse, está autorizado. Então, aquela discussão realmente não valeu nada. Você vê que aqui, inclusive no artigo 6º da portaria, ele já fala do ICP Brasil, ele fala sobre as questões de termo de consentimento, armazenamento correto das informações, tudo que já estava naquela resolução que foi revogado, infelizmente revogado, tá? A outra coisa que eu sempre falo, que o WhatsApp não pode ser utilizado como recurso de telemedicina. E o pessoal me mostra esse gráfico, né? Não, Charles, mas o Brasil, 87% usa. Aí eu olho esse mesmo gráfico e digo, e por que você acha que só 2% dos médicos ingleses usam e 4% dos americanos usam? Será que eles são menos competentes que nós? Será que nós que inventamos o WhatsApp? Provavelmente são processos jurídicos, tá? HIPAA é americano, desde 1996, que foi atualizado pelo HITECH em 2009. Isso quer dizer que os médicos americanos são processados por vazamento de dados. E nós começamos a usar de uma forma inconsequente, então é muito importante que o WhatsApp, por ter o recurso de encaminhar, já é de vazamento de dados, não me permite autenticidade, veracidade, integridade das informações, porque eu posso, inclusive, apagar mensagens, tá? Então, só queria colocar isso para vocês, Código de Ética Médica, que, basicamente, eu vou só já ir abordando esse, tá? É vedado ao médico fazer referência a casos identificáveis, exibir pacientes os seus retratos em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos em meios de comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente. Então, na verdade, o WhatsApp utilizado para discussões clínicas em larga escala deveria
é vetado pela Código de Ética Médica, e nós estamos fazendo com o WhatsApp. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: esses cuidados precisam ser discutidos, e ninguém aprende de fato em grupo de WhatsApp. O WhatsApp é um compartilhamento amplo, porque não é um programa educacional. Tá? E se o Conselho Federal de Medicina não acreditasse que a telemedicina deveria ser estruturada, não teria lançado, dia 23 de abril, a plataforma com o Conselho Federal de Farmácia e com o Instituto Nacional de TI, uma plataforma para fazer a prescrição de medicamento usando certificado digital. E aqui eu só queria ir encerrando esse ponto, como eu enxergo a telemedicina na sua regulamentação. Primeiro, a lei está acima de tudo. Resolução é o nível mais baixo. Nós temos a lei, na verdade, o primeiro é a Constituição, depois nós temos a lei, depois nós temos a portaria ministerial, e depois nós podemos ver a resolução de um conselho, que é uma autarquia. Então, isso é muito importante, é saber que se tiver uma lei dizendo o governo reconhece a existência da telemedicina, só isso já nos resolveria, porque tudo precisa ser vinculado na estruturação de algo de qualidade ética. E a resolução, sempre trabalho nisso. A resolução sozinha não é suficiente se ela não está interligada com a sociedade de especialidade médica. Muito bem fala pelo Silvio que uma teleconsulta psiquiátrica não é igual a uma teleconsulta dermatológica, ou oftalmológica ou cirúrgica. A psiquiátrica, muito pouco provavelmente, eu aceitaria exame de palpação. Inclusive, talvez fosse até um problema complexo se um psiquiatra dissesse que todos os pacientes ele palpa. Isso é só para dizer que todo esse jargão utilizado, que é preciso ter um exame físico palpatório, é falado por pessoas que não têm uma visão aberta, estão reproduzindo falas sem entender o complexo de que uma resolução deve ser simples, interligado com a sociedade de especialidade, interligado com os conselhos regionais de medicina, por causa das diferentes realidades no país. Provavelmente, o que nós vamos ter que definir de algumas atitudes em São Paulo não é o mesmo que nós precisaríamos em Amazonas, em Pará e em outros. E isso tem que estar interligado com as leis. Tá? Se não tiver interligado, então nós não temos uma boa articulação. E a essa articulação bem feita, eu chamo de telemedicina responsável e organizado em etapas. Tá? Então, essas informações que eu queria passar para vocês, a título para nós começarmos a ter algum debate. Obrigado. Olha, eu estou assim muito feliz, porque o assunto é o assunto do momento, não é? Todos os colegas médicos com os quais a gente conseguiu conversar e debater, falar um pouquinho sobre a telemedicina, é um mar de dúvidas, um mar de questionamentos. As pessoas acham que eu me interessei muito em ouvir o Dr. Shaw, Silvio, num primeiro momento, porque o Dr. Shaw, numa apresentação pessoal, há 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, um webinar de uma sociedade brasileira da qual ele participou, eu queria ouvir um pouco mais do Dr. Shaw, se o senhor me permitir, porque ele colocou essa questão do Zap. Então, as pessoas estão fazendo contato via Zap. Ouvi isso de alguns colegas na última reunião que fizemos. Não, eu tenho atendido meus pacientes e eles me procuram e eu respondo pelo Zap, a gente se fala pelo Zap. Isso talvez, não sei se o Dr. Shaw vai concordar, fosse uma teleorientação, não sei se dentro da legalidade, mas uma teleconsulta não. Foi o que eu entendi, e até pelo nível de complexidade que isso tem, isso assume em relação à documentação médica. Então, eu queria conduzir um pouquinho, se vocês me permitirem, na direção desse debate, né? Queria ouvir o Dr. Shaw, o Dr. Silvio, fiquem à vontade. Vamos multiplicar um pouco essa questão da documentação. Deixa eu colocar claramente o que eu estou tentando dizer. Eu estou sentado aqui, eu vou atender. Como
que eu faço o termo de consentimento livre e esclarecido? Essa dúvida é de todo mundo. Como é que a pessoa terá acesso a esse termo para lê-lo, para que ele tenha... Uma das questões jurídicas que envolve o termo de consentimento livre e esclarecido, em juízo, é que as pessoas dizerem assim, não deu tempo para ler, eu não li, eu não sabia. E o termo de consentimento ele deve levar na direção desse conhecimento para autorizar o ato. Então, não só o termo de consentimento livre e esclarecido. Eu li um trabalho dos Estados Unidos, um editorial, aonde nos Estados Unidos se considera a pandemia como uma chave para equalizar custos e benefícios para o médico. Então, colocamos a teleconsulta no nível de uma consulta pessoal, para recebimento, para pagamento do médico, que é outra questão interessante e importante para a gente falar. Então, vou deixar vocês à vontade, doutor Silva, doutor Chau, quem quiser falar primeiro, fiquem à vontade, por favor. A questão do WhatsApp eu vou deixar para o Chau, que eu sei que ele adora falar disso. Ele fala muito bem sobre isso. Vou começar a falar um pouquinho sobre o consentimento, né? Como eu tinha colocado, o consentimento é o que vai cristalizar a relação médico-paciente no ambiente da teleconsulta, né? Da telemedicina em geral, mas especificamente da teleconsulta, que é o que dá mais, assim, suscita mais polêmica, né? É fato, Chagas, que isso tem que ser por escrito, né? Então isso tem que anteceder qualquer início de relação, né? Então, como que o paciente vai ter que ler isso com calma, tá? O ideal é que ele leia antecipadamente, não no momento da consulta. No momento daquele pré-agendamento que ele fez da consulta, por exemplo, ele já seja enviado isso para ele, e o paciente se inteira de todas as questões que envolvem o consentimento, principalmente dessa questão crucial, que é o limite da telemedicina, tem que estar muito consciente disso, né? Que a telemedicina não é exatamente resolutiva em todos os casos, né, mas em boa parte deles. E aí ele vai se inteirar de tudo que envolve o ambiente da consulta. Como que tem que ser feito esse consentimento? Assim, muitos colegas juristas acham isso também, de preferência com orientação jurídica mesmo, tá? O ideal é que haja uma orientação jurídica, de preferência uma coisa personalizada, porque, como eu já falei, o professor Chau já falou também, a gente não tem ainda um norteamento das sociedades de especialidades. Então, a gente ainda tem muita... A gente está num limbo procedimental, digamos assim, em relação à telemedicina. Então, nesse momento, principalmente por haver essas zonas cinzentas, é que se configura a importância de um consentimento, né? Então, nesse consentimento, que vai ser uma coisa muito adequada à especialidade que o médico exerce, o paciente vai ter que estar muito inteirado de como o que vai se dar naquela interface médico-paciente. E aí ele vai ter que ler isso e vai consentir por escrito, tá? Como que ele pode fazer isso? Ele pode tirar um print, assinar, digitalizar e mandar para o médico, ou pode mandar um e-mail também. A formalidade para isso não é juridicamente não é tão importante, tá? Mas há que se ter um consentimento por escrito. Ele pode até, aí sim, ele pode até mandar por WhatsApp uma foto, colocando lá que ele consente. Mas o que é importante, o médico ele vai ter que guardar esse consentimento dentro do prontuário médico, né? Porque se houver um problema lá na frente, um problema de judicialização, a primeira coisa que o juiz ou que um julgador médico a nível de conselho vai olhar é se houve um consentimento, né? Então, esse consentimento tem que ser por escrito. A formalidade não é importante, mas há que se ter um consentimento por escrito. Charles, se você quiser falar do WhatsApp. Eu só vou complementar essa questão do termo de consentimento, eu vou falar sobre o WhatsApp. O termo de consentimento também tem que especificar se a consulta vai ser paga. O paciente está tendo um atendimento, ele não pode ser pego de surpresa, tem que saber qual é o valor, ele tem que saber, inclusive, se o médico tem
já um acordo com o convênio para receber a remuneração, se tem que pagar antecipadamente para depois receber o reembolso. Então, os dados administrativos têm que sempre estar ocorrendo, e ele também tem que ser feito de uma forma clara e inteligível. Se não for inteligível, não é esclarecido. É um termo, mas não é esclarecido. Então, só nós temos que tomar muito cuidado nesses aspectos. WhatsApp e telefone, eu sempre disse, não é telemedicina. Aí o pessoal, mas por que você é tão teimoso? Eu falei, não, telemedicina, talvez telefone, na década de 80 até poderia ser telemedicina, mas não hoje. Porque, inclusive, no Código de Ética Médica, ele diz, se você vai fazer um ato médico, você escolhe os melhores recursos disponíveis e que seja de larga abrangência. Se você não faz, então você se arrisca. Então, é por isso que eu disse, sendo um método, você paga com o teu CRM por erro. Você não pode fugir à tua responsabilidade dizendo, era só um telefone. Então, eu pergunto, por que você usou o telefone? Porque era o único disponível. Mas era suficientemente seguro? Se não devia ter atendido, então, presencialmente. A nossa função como médico não é atender com o que nós temos disponíveis, exceto em caso de risco de morte. Se não é isto, nós temos que defender em função do paciente. Uma videochamada é muito melhor do que telefone ou texto ao aparecer, porque eu consigo ver o estado geral do paciente, eu consigo ver seu padrão respiratório, eu consigo ver uma lesão e coisa do tipo. Então, telefone não serve como telemedicina. Porém, WhatsApp e telefone servem como sistemas digitais de apoio a um ato médico. Então, você vê que que telemedicina é um ato médico. Então, telefone e WhatsApp não pode ser ato médico. Se não pode ser ato médico, então não pode ser remunerado. Então, vamos partir desse princípio. São recursos de apoio a um ato médico, a um apoio de um atendimento, mas não pode ser o núcleo central do atendimento. Tá? Então, esse é um ponto. O segundo ponto que eu gostaria de dizer, que o WhatsApp ele não permite integridade de dados. Eu posso apagar nos primeiros 60 minutos, eu posso apagar a mensagem. Você não tem a integridade. E se o médico for vítima? Ou se o médico adulterar? A não integridade, ele gera um problema, mas, por outro lado, o WhatsApp é aceito pela lei também como uma das provas. Então, isto é importante tomar cuidado entre sistema de apoio de um sistema de fato. O WhatsApp não é prontuário médico. O WhatsApp não tem integridade. O WhatsApp, o que pode fazer? Eu posso encaminhar errado uma mensagem. Eu até brinquei com o professor Silvio, que sem querer, na pressa eu estava respondendo uma mensagem para, inclusive, estimular que um hospital começasse a avançar na teleoncologia preditiva de prevenção, porque nós não podemos aceitar em tratar somente câncer. Depois, se as pessoas estão doentes, eu tenho que fazer uma prevenção. Aí ele me respondeu, Charles, você quer que eu fale isso na aula no dia 25? Eu falei, desculpe, eu mandei errado. Mas isso mostrou que era uma mensagem, mas na pressa foi sem querer e foi para uma outra. E se isso fosse dados sigilosos, sensíveis? Não adianta dizer, desculpe, você vazou dados. Então, o WhatsApp é flexível demais para ser utilizado para fins de dados sensíveis, portanto, ele pode gerar consequências perigosas. Ele pode encaminhar dados e pode ser perigoso. A outra, não adianta falar que ele é criptografado de ponta a ponta. Ele é criptografado apenas na entrega, porque quando ele chega nos pontos, ele é totalmente aberto. Se ele é totalmente aberto, então não tem mais criptografia nenhuma. E quando o WhatsApp faz backup, também é descriptografado. A outra, o WhatsApp eu não sei, por exemplo, o paciente não sabe se aquele médico é um médico, vamos no caso de pacientes novos, e basta ter o celular e dizer que é médico. Então, você não tem a integridade e a veracidade. E assim, eu diria, eu posso levantar 20 razões, pelo menos,
porque o WhatsApp daria riscos jurídicos, processuais, embora seja uma ferramenta muito flexível. E a última coisa, eu sempre falo, né? Não existe nada de graça, né? Se um bom serviço é de graça, tem alguma coisa errada. Provavelmente você é o produto. Porque senão te cobram pelo serviço, mas se não te cobra é porque você é o produto. Mas se você é o produto, colocando dados sensíveis de outros, então você é um imprudente. E a imprudência gera também repercussões, digamos, de punição. Em resumo, não cabe ao médico usar a coisa mais confortável. Cabe a ele usar as coisas seguras e de forma responsável. E cabe a ele utilizar os recursos de larga abrangência que tenham disponíveis. Se o paciente não tem isso em casa, então que vá para uma unidade básica de saúde e faz o atendimento a partir da unidade básica de saúde. E assim você precisa ter o quesito mínimo da qualidade necessária para garantir o bem-estar de uma pessoa, exceto em momentos que você já conheça muito bem o paciente, você sabe que você pode oferecer segurança, ou em caso de vida ou morte, você precisa intervir até que o socorro chegue. Tá? Enquanto nós não tivermos isso bem feito e bem pensado, nós não teremos uma telemedicina responsável. Uma das perguntas que estão sendo feitas no chat me incomoda há algum tempo. É um indivíduo em outro estado, para que eu pudesse atendê-lo pessoalmente lá. Deveria informar o CRM local e ter a autorização para proceder a ato médico fora do meu estado de origem. Como fica isso na telemedicina? Porque assim, eu posso atender qualquer pessoa de qualquer lugar, até fora do Brasil, com a disponibilização de um horário, de um momento, e atender. Isso é possível. Como fica o CRM para esse ato médico? Essa é uma questão reiterada. Acho que eu já participei de vários webinars com o Chá, acho que não teve nenhum que não perguntaram isso. E o problema é que não existe uma resposta assim, cabal, né, para a coisa, porque ainda a gente tem uma zona um pouco cinzenta. Veja só, Chagas, a essência da telemedicina, até por aquilo que eu falei no começo, né, a gente está num país continental, então a essência da telemedicina é atender à distância. Né? Então, eu posso estar aqui em São Paulo e atender um paciente meu que está em Sergipe, por exemplo, né, em Sergipe. Então, foi para isso que foi feita a telemedicina. Agora, a gente tem alguns, e aí eu vou usar até de um certo compliance jurídico aí para falar sobre isso, né? O médico ele tem registro para atender naquele determinado estado, né? Isso a gente sabe na medicina presencial, né? Então isso se choca em relação com a essência da telemedicina, que é atender à distância, né? Então se a gente for lá para a lei, lá 3268, que é uma lei de 1957, ela fala exatamente isso, o médico tem a competência para atuar só naquele estado. E se a gente for ver a normativa de Conselho de Medicina, né, do Conselho Federal de Medicina, a gente tem uma resolução que é 1948, que é de 2010, que fala basicamente a mesma coisa, né? O médico tem competência para atuar naquele estado. Por que a gente tem que... Qual que é a essência dessas regulações que a gente tem? A questão processual mesmo, né? Se nós formos lá ver no Código de Processo Ético Profissional, a gente tem a competência para fazer uma sindicância que pode reverter um processo ético profissional é do local onde houve o fato em si. Agora, a instância julgadora é no local, no estado, no CRM, onde o médico tem o registro. Né? Então, veja, a gente tem uma zona cinzenta. Ainda. Por que eu acho que é importante que a gente tenha uma resolução que se siga essa resolução temporária que a gente teve? Porque essa resolução simplesmente não tocou nesse assunto. Né? A gente não houve, enfim, né? Talvez por conta
dessa urgência, né, de que houvesse uma norma que permitisse, de uma forma mais cabal, a atuação dentro da telemedicina. Esse foi um ponto que não foi abordado ainda, né? Agora, né? Não estou falando da 2227, mas estou falando dessa atual. Então é importante, se nós formos pensar numa nova resolução, e eu acho que é importante que surja uma nova resolução que deixe as coisas definitivas e que realmente institua a forma de nós agirmos eticamente na telemedicina daqui para frente, não só na situação da pandemia, é que essa questão seja muito bem definida, né? Eu volto a falar, eu acho que se a gente for pensar na normatização do Conselho Federal de Medicina, é importante que o médico possa atender um paciente que esteja no outro estado, né? É muito importante para que haja eficácia na telemedicina. Então, como que a gente está hoje, né? Como que o médico tem que atuar hoje? E aí eu vou pegar um pouco do meu DNA aqui de compliance, né? Eu acho que você atender hoje, talvez, um paciente que você não conheça, num outro estado, nessa situação de coisas, em que não existe uma regulamentação cabal, definitiva, sobre essa possibilidade de atender de um estado para outro, aqui eu vou falar aqui do lado do advogado que lida com defesa profissional, eu acho um pouco temerário. Eu acho que é bem possível um médico atender um paciente que ele conheça, que ele já tenha atendido previamente, que já saiba do histórico, que esteja em outro estado, né? Aí eu acho que, assim, num caso desse em que já existe o conhecimento, estou falando da situação do médico no estado e o paciente no outro. Quando já existe um conhecimento prévio, a chance de judicialização é muito baixa, né? Então, eu acho que aí não vai ter uma insegurança por parte desse médico para atuar. Mas eu acabo sendo talvez até um pouco cuidadoso demais, tá? Quando eu aconselho que o médico não deve atender um paciente que ele não conheça nesse momento agora, nessa regulação que a gente tem nesse momento, e que esteja em outro estado. Eu não sei. Okay. Essa é a minha posição. Eu queria que o Shaw se posicionasse, por favor. Bom, isso é algo bem complexo. Na resolução 2227, nós tínhamos colocado que a telemedicina é válida no território nacional. Ponto final. Tudo que não fosse no território nacional era ilegal. Isso quer dizer, se você está no exterior e fizer um atendimento, não, porque você não tem CRM no Brasil. Então, era algo muito simples, admitindo a permeabilidade digital. E por que a ideia de que ele é válido no território nacional? Que o Conselho Federal de Medicina se agilizasse na sua capacidade de trabalhar em rede para punir médico que fizesse erro. Então, se eu estou atendendo Amazonas, o CRM de Amazonas pega recolhe a denúncia do paciente e me aciona pelo CRM São Paulo, depois que é importante ter um CRM válido. Então, que os conselhos regionais de medicina se unissem, interligassem e tivessem, inclusive, uma teleauditoria, né? A tecnologia nos permite, quem diz que não nos permite. Então, é por isso que na resolução já foi definido como válido no território nacional. O segundo ponto é que não existe nada ilegal, porque quem procura é o paciente a você, e não você ao paciente. Portanto, se eu tenho um consultório físico e o paciente viaja de Amazonas para vir conversar comigo, eu posso atender, é uma liberdade que eu tenho. O mesmo conceito se coloca, exceto se eu fosse forçar o paciente a ter atendimento comigo. Então, do ponto de vista por equivalência, não há impeditivo, tá? Mas, como o senhor falou, ele fica numa zona ainda cinzenta, mas ele é passivo de quaisquer defesa nesse processo. Aí nós chegamos a um ponto, voltando à ideia do método e voltando à ideia do termo de consentimento. No termo de consentimento, deve-se colocar que a telemedicina não obrigatoriamente é resolutiva por completo e existirá momentos que haverá necessidade
por critério médico, de um exame físico para fazer o fechamento da hipótese e a conduta. Então, na verdade, nós não estamos falando sobre telemedicina obrigatória 100% resolutiva. Estamos falando sobre uma medicina híbrida resolutiva que poderá ter, em grande parte, por tele, mas poderá ter uma parte presencial. E aí é que vem o motivo da segurança. Que o médico que atende o paciente tenha a consciência do limite e, se necessário, que ele tenha uma referência no ponto distante, aonde possa encaminhar para um colega que possa ter de fazer o exame presencial. É por isso que a palavra método, ele articula uma robustez, deixando de ser uma ferramenta. Você é totalmente responsável, por isso que eu chamo de teleconsulta referenciada. Eu tenho que atender, é de Amazonas? Sim, eu vou atender, mas vou referenciar, porque muitas vezes, exemplo, eu sou um oftalmologista, e lá naquele local não tinha um oftalmologista, e ele me procura como oftalmologista. Então, eu sou também uma referência, não é? Eu não estou competindo com o outro. Existem tantas situações que nós temos que ver cada caso como algo especial, tá? Então, não é uma substituição, às vezes eu sou um super especialista em catarata, né? E a pessoa me procura. Ou então eu sou de câncer e eu estou fazendo uma triagem. Então, isso é muito importante, não condenar nada, mas nós regulamentarmos situações, mas nós trabalhamos uma coisa importante, referência, tá? A telemedicina não garante 100% de resolutividade para casos novos e nem mesmo para casos que nós conhecemos. Mas nós temos que assumir a responsabilidade de formar uma rede para encaminhamento seguro. Não do tipo, olha, agora procura um pronto atendimento. Não, agora procura tal pronto atendimento que eu já mandei a tua ficha com a minha hipótese que eles vão terminar de te avaliar. Se nós trabalharmos nessa década, numa telemedicina responsável desse tipo, é lógico que essa telemedicina só vai melhorar a saúde para todo mundo e vai permitir, inclusive, aumentar a oferta das multiespecialidades para regiões que são carentes dessa especialidade. Isso que eu chamei de logística, e isso que nós precisamos gastar mais tempo em planejar e ensinar dentro das faculdades que não é admissível fazer uma consulta sem saber que nós nos tornamos responsáveis por aquela pessoa que nos procurou e que nós precisamos, não pelo mecanismo financeiro, mas encaminhar corretamente para quem pode cuidar se a pessoa precisar, tá? Aí sim, todas as partes funcionam e aí sim o termo de consentimento informado é uma base para criar essa estrutura formal e de qualidade. Ok, o professor Paravidino me pediu aqui para fazer a pergunta do modelo de consentimento esclarecido, segundo ele, não existe no momento. E é específico para a telemedicina, se pode se adaptar aos modelos do Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Ética em pesquisa, e são bem detalhistas. Né? O que vocês acham? Olha, o consentimento na telemedicina é peculiar, porque ele envolve assim, discussões que a gente não tem na medicina presencial, né? Então, por exemplo, se eu vou elaborar um consentimento para um colega, enfim, nesse consentimento há que se ter a definição de várias situações. Por exemplo, a questão do sigilo, né? Aquela consulta, ela se reveste, como nós estávamos conversando aqui, aquilo é um ato médico, né? Então, ela se reveste de um aparato peculiar. Por exemplo, a pessoa não vai poder fazer uma consulta no ambiente público, né? Então, ela tem que estar necessariamente no ambiente privativo, num ambiente de preferência tranquilo. Se houver alguma outra pessoa que esteja lá
perto da consulta, o médico vai ter que estar informado sobre isso, há que se ter uma autorização das duas partes, né? Então, essa troca é extremamente importante, né? Então, isso, veja, se insere no próprio sigilo médico, né? Quando a gente pensa em sigilo, não é só encriptamento dos dados que vão ser enviados, mas também a própria situação do sigilo médico da consulta em si. A questão do pagamento, que o Chao já referiu, né? Como que vai ser essa situação? Como que vai ser a remuneração do médico? Ele vai atender de uma forma particular? Como que esse pagamento vai ser feito previamente? Eu penso que deva ser feito previamente. Ou vai se atender a uma situação de convênio médico, de plano de saúde, enfim. Ainda nessa linha, por ser um ato médico, eu acho que vale a pena a gente frisar muito bem isso, tem que ter o mesmo valor, a consulta tem que ter o mesmo valor, seja ela presencial, seja ela por telemedicina. Agora, tendo o mesmo valor, a gente tem que pensar em todas as situações possíveis, né? Então, isso que nós já conversamos, se não houver uma complementação, se não for feito um diagnóstico, um tratamento por teleconsulta, e aquilo que tiver que ser complementado, aquela remuneração vai estar inserida dentro do que o paciente já pagou para o médico na teleconsulta, né? Então, ela pode ser fragmentada em outra consulta. Isso é uma coisa importante também, né? Então, veja, no consentimento tem várias nuances. Por exemplo, outra possibilidade que eu penso é importantíssima que seja colocada no consentimento. Se cair o contato, né? Hoje a nossa internet é muito ruim, né? Enquanto a gente não tem o 5G, se cai a conexão, né? Como que faz, né? A gente está lá no meio da consulta, cai na conexão. Então, no consentimento, isso também tem que ser colocado. Olha, se acontecer uma queda de conexão, você vai entrar em contato comigo por esse celular, enfim, estou dando aqui um exemplo, né? Existem várias possibilidades para isso. Mas a gente tem que, o importante no consentimento, e veja, isso são coisas absolutamente privativas da telemedicina, né? Porque uma medicina presencial a gente não pensa nessas coisas, né? Então, todas essas particularidades têm que ser colocadas no consentimento. Normalmente, um consentimento para telemedicina, que eu tenho feito para alguns colegas, ele dá umas 2,5 páginas, 3 páginas. Como o Chao colocou, né? O professor Chao colocou, isso tem que ser muito inteligível para o paciente, né? Ele tem que entender aquele termo, porque o fato de estar inteligível também vai ser medido numa eventual judicialização. Então, a gente não deve usar linguagem técnica, como a gente já faz um consentimento de um procedimento para uma cirurgia, enfim, né? Então, esses são dados importantes quando você vai elaborar, quando você vai pensar no consentimento. Dr. Chao. Então, o termo de consentimento ideal é que ele seja lido pelo paciente antes de ele escolher se vai marcar fazer uma agenda a uma consulta. Senão ele não é livre, tá? Se é imediatamente anterior, ele não é livre. Ele pode até ser informado, mas nunca é livre. O livre seria em casos eletivos, a pessoa tem a liberdade de fazer o download, ele lê, pode refletir e depois pode confirmar. E após a confirmação, ele agenda a consulta. Senão, não é livre. Tá? Essa nuance que nós temos que tomar cuidado. Então, ele chega, baixa, lê, achou compatível, aí ele envia para você. A outra coisa que dentro existe, eu chamo de 4 fundamentos para se chamar uma teleconsulta. E o último é o chamado o protocolo de resumo de teleatendimento. Isso tem que constar, inclusive, amarrando no termo de consentimento informado, que ao fim do atendimento você receberá um protocolo do atendimento realizado,
onde será colocado a data e a hora, o meio da conversa, né, o do teleatendimento, o motivo de por que foi feito o atendimento, porque você é que disse que era aquele motivo, e eu vou te fazer um resumo do que aconteceu, a conduta, e eu fecho com a consulta em relação ao meu prontuário. Isso quer dizer que você, como paciente, terá uma ficha de feedback do teu atendimento como um comprovante, e esse comprovante é o que define e norteia a nossa qualidade da condição de atendimento. Se você puser isso no termo de consentimento, você amarra toda a cadeia. E isto, ele é que dá uma segurança da teleconsulta. Eu fiquei me questionando ainda, vamos caminhando aí para um final, depois de uma hora, com relação à gravação da teleconsulta. Né? É óbvio que isso estará incluso no termo de consentimento informado, como o professor Schau comentou agora, mas a questão da criptografia, da certificação digital, da emissão de documentação médica, como, por exemplo, já o CRM aqui no Rio de Janeiro já permite que a gente faça prescrição, atestados através do portal do CRM, achei isso excelente, inclusive para medicações controladas. Queria ouvir um pouquinho de vocês a respeito disso. Como vocês veem essa questão da gravação das consultas? Posso começar, João? Bom, a gravação, essa questão da gravação também tem que constar do próprio consentimento, essa autorização para gravação ou não, né? Então, se o médico se sente desconfortável em que haja uma gravação, isso tem que constar no consentimento. Olha, no consentimento constando, eu, paciente, sei que não vou poder gravar essa consulta, né? Enfim, ou não, né? Então aí vai ficar na discricionariedade aí do médico aceitar a gravação ou não. E o médico também pode gravar a consulta ou não, né? Tem médicos que acham que isso tem um valor probatório que pode ser interessante. Por exemplo, para evitar processo por assédio sexual, por exemplo, né? Tem médicos que, em determinadas especialidades, se sentiriam mais confortáveis. Estou falando aqui da consulta presencial, tá? Agora, na teleconsulta, vai depender do que foi combinado, né? Então, assim, não existe um regramento rígido para isso, né? Vai depender de o médico combinar com o paciente, e é fundamental que isso conste no consentimento. A outra questão era da certificação digital, que eu acho que é algo que a gente acabou não conversando muito aqui, mas é extremamente importante. Hoje existem 17 entidades certificadoras para que haja uma certificação digital do médico, né? E é só entrar lá no site da certificação digital do CFM que se acham essas entidades certificadoras. 3 dessas entidades têm um convênio com o Conselho Federal de Medicina, acaba dando um desconto, enfim, para o médico, para quem não tem essa certificação digital, para que ele possa obter. E a certificação digital é algo extremamente seguro para trabalhar, né? Porque ela é garantida pela infraestrutura de chaves públicas do Brasil, que é uma entidade extremamente confiável, né? Assim, tem uma tecnologia de segurança muito confiável. E se a gente for ver, a segurança que uma prescrição ou até um atestado digital dá, é muito maior do que uma coisa no impresso do receituário da gente, né? Porque a chance de haver uma falsificação, né, numa papelaria, ou uma falsificação de carimbo, enfim, né, é muito maior nos nossos moldes atuais, em que não existe uma certificação digital usual, né, do que quando existe uma certificação digital, né? E eu vou dar um exemplo de um país que está muito na frente da gente, que é Portugal, né? A partir do dia 31 de março, em Portugal, é vedado
que haja uma receita, uma prescrição médica que não seja digital, né? Eles abrem algumas exceções, assim, coisas muito excepcionais, de não ter acesso à internet, enfim. Então, a certificação digital, eu acho que vai entrar na nossa cultura médica, né, de uma forma muito forte, eu acho que até de uma forma muito rápida, porque há todo um processo de checagem disso, né? A farmácia vai checar aquela prescrição para fazer o aviamento da prescrição, enfim, aviar o medicamento. Então, acho que esse é um caminho sem volta. Acho que a certificação digital para as nossas prescrições e para os nossos atestados e pedidos de exame, enfim, o que for, creio eu, um caminho sem volta e um progresso muito bem-vindo nessa situação aqui que nós vamos vivenciar cada vez mais. Doutor Chão. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é que o Conselho Federal de Medicina não obriga a gravar. O que ele obriga a ter um prontuário médico, e nem precisa ser digital. Mas você precisa ter um prontuário, porque se houver uma reclamação, alguma coisa parecida, precisa haver uma perícia. A gravação, ele tem que ser um acordo entre as partes. Nem o paciente pode gravar sem o médico saber, e nem o médico pode gravar sem a anuência do paciente, tá? Nós não podemos esquecer que, mesmo tendo anuência, a quantidade, o tamanho do arquivo se torna muito grande e a manutenção por 20 anos vai ser complicado, nesse momento ainda pelo valor. Então, o principal ponto, a gravação precisa ser autorizado, inclusive pode ocorrer pacientes que se sintam constrangidos e não querem serem gravados, tá? Então, mas a única denominador comum é a existência de um prontuário e passivo de perícia. Não adianta o médico falar prontuário eletrônico, eu tenho o Google Forms. Não, Google Forms não é prontuário eletrônico, é um registro em ficha digital, mas não tem um só valor de prontuário. Então, também tem que tomar esse cuidado, né? O desconhecimento do que se chama prontuário eletrônico levar a uma interpretação que qualquer coisa, arquivo feito no computador, é um prontuário eletrônico. Por exemplo, eu coloco no Word a ficha do meu paciente, jogo no Google Drive, eu tenho um prontuário eletrônico. Não, isso não é prontuário eletrônico. Prontuário eletrônico é prontuário bem definido, que você não pode fazer alteração, que rastreia quem altera. Então, não há necessidade dessa gravação, desde que você tenha um prontuário médico, e aí sim, a ficha de síntese, resumo de término, ele valida. Porque o que você registra no prontuário faz parte, incorporar na ficha resumo, e aí você dá, fundamentalmente, um pareamento pericial. Tá? Então, eu só queria fazer esse ponto, e é natural que hoje nós não temos certificado digital para todo mundo, pode ser que no futuro as carteiras de identidade multi-documento já nasçam com certificado digital. Então, a criança já nasce com certificado digital. Quem sabe, aí a popularização aí se torna algo mais simples. Tá? Mas, nesse momento, estamos vivendo uma fase de transição. Eu queria pedir a vocês, então, para darem as suas considerações finais, para a gente poder seguir, não é? E finalizar. Foi um enorme prazer tê-los. O assunto é inesgotável. Não é? Isso é uma das grandes percepções quando a gente começa a mexer em torno do assunto, que é inesgotável. E nós estamos no berço de tudo. Né? Está tudo começando. Tem tudo para fazer. Isso é encantador, do ponto de vista científico, de pesquisa, de estudo. Eu estou muito empolgado com isso, mas às vezes assusta, porque é como o surgimento do estetoscópio, né? A pessoa colocava o lenço e eu via com a orelha. E ainda conseguia dizer qual era a cúspide que estava doente. Aceitar o estetoscópio não foi fácil. Hoje, aceitar isso tudo não vai ser fácil também. Fiquem à vontade, podem usar a palavra.
Chagas, antes de terminar, queria fazer uma pequena provocação para você. Aproveitar aqui que Sim. nossos peritos médicos, né? Queria saber se você vê algum futuro para a teleperícia. Porque hoje a gente tem uma nota técnica, né, que veda a teleperícia. Ela foi emanada do Conselho Federal de Medicina, da BMLPM, Sim. da AMB, né? E eu queria saber de você se você vê algum futuro. Olha, a sua provocação é muito pertinente, porque eu vou insistir, está me ouvindo, né? Está ouvindo? Perfeito. A sua provocação é muito pertinente, porque assim, no universo onde nós estamos com a perícia, existe uma resistência enorme com a teleperícia. Conversei rapidamente o zap com o doutor Tchau hoje à tarde, e cometi um equívoco até em passar a informação para ele. Na realidade, o pessoal da Câmara Técnica envolvido com as perícias médicas tem um enorme constrangimento em fazer isso avançar. O Tribunal Federal de Justiça aqui do Rio de Janeiro insiste em tentar fazer o uso dessa ferramenta para tentar dar andamento aos processos que estão travados em número enorme contra o INSS aqui no Rio. Eu acho que em todo o Brasil, né? A gente tem se questionado muito como fica essa propedêutica, porque não, na nossa visão não é paciente periciando. A semiótica não é clínica para diagnóstico. A semiótica é voltada para a análise de nexo. Isso parece muito sutilmente semelhante e a gente sabe que não é, né, Silvio? A gente tem diferenças muito grandes entre o ato médico pericial e o ato assistencial. E o grande, no meu entendimento, Silvio, a grande dificuldade nasce com relação aos interesses que envolvem as questões jurídicas de qualquer ato pericial. Você tem sempre o envolvimento de três interesses, né? O juiz, a parte autora, a parte ré e todas as consequências que advêm desse ato. E o perito, como diz um grande perito aqui do Rio de Janeiro, ele coloca a sua honra nisso, né? Os honorários muitas vezes não estão à altura do comprometimento que isso envolve. Tem processo há 10 anos. Toda hora eu tenho que olhar, ver, me posicionar. O juiz questiona de novo, vai à segunda instância, volta, questiona novamente. É um casamento longo, né? Até que ele seja resolvido. A gente podia fazer um webinar sobre isso, viu? Chamar um pouco o pessoal da BMLPM. Eu vou te provocar de volta nisso, porque é um momento dessa discussão, sabe? Tem alguns juízes aqui no Rio de Janeiro se tornam próximos porque a gente despacha com eles de vez em quando e questionam a gente. Eles estão fazendo um movimento semelhante ao nosso com esses encontros, reuniões. Assisti alguns dias atrás. E há um grande desencontro entre os interesses do judiciário e os interesses da medicina, né? O que está regulamentado pelo CFM e o que está regulamentado pelo CNJ. Isso dá um desacordo enorme e a gente está ficando no meio, né? Nós, como médicos, estamos ficando no meio do caminho. Você atende o juiz, o CFM e o CRM local pode te punir, porque você não deveria estar fazendo. Não, existem resoluções que não são favoráveis à realização. Tem uma nota da ANANT com a AMB e uma terceira instituição que me fugiu a memória, acho que é a própria CFM, né, falando na orientação para não fazer. CFM. Fica respaldado nisso, mas e agora? O CNJ dá uma resolução para fazer. E a gente, né? Muito complicado, muito difícil. Doutor Chau, suas palavras para a gente finalizar. Já está convidado de novo, viu? Prazer enorme conhecê-lo. O senhor é uma pessoa muito querida e referendada no Brasil, com a sua competência, seu conhecimento, assim como o doutor Silvio. Gostaria que o senhor desse as suas considerações finais e provocar os dois para a gente se encontrar de novo. Teleperícia é um assunto nobre, viu?
estar dentro daquele universo no seu slide de uma especialidade, né? E trazer colegas para discutirem, fazer um webinar mais organizado. Estou aprendendo. Estou caminhando aí para uma futura teleconsulta. Não sei se eu vou conseguir chegar bem lá, mas estou indo. Pode falar, Zé. Inicialmente, queria dizer que é uma grande satisfação ter participado desse webinar. Eu acho que foi uma discussão importante. Eu só queria colocar alguns pontos sobre a questão da telemedicina. Primeiro, que nós temos que evoluir para a acreditação. A acreditação é basicamente uma junção de certificação com desenvolvimento organizacional contínuo, com uma unidade de reestruturação ou reorganização dos serviços padrões. Um bom exemplo desse tipo de acreditação foram o que os bancos fizeram ao se tornarem bancos conectados, o que as empresas aéreas fizeram ao incorporarem web check-in dentro da cadeia de serviço para melhorar. Então, nós temos que formar estruturalmente um grupo que desenvolvam os processos de acreditação, fortalecendo o desenvolvimento organizacional das pessoas, né? A outra coisa que nós temos que desenvolver justamente o fortalecimento da saúde conectada. É quando o ponto mais rico é garantir que as pessoas continuam saudáveis. Eu acho que o Covid nos ensinou duas coisas importantes. Mantenha as pessoas muito saudáveis e elas serão resistentes à doença. Isso é importante. A outra, nem sempre o hospital é o melhor local para cuidar, porque senão você pode se contagiar com outras doenças. Vá quando você precisa. Mas nós podemos desenvolver uma coisa chamada saúde distribuída, tá? Esses dois pontos eu acho que vale a pena nós pensarmos para, nesta década, criar, além da medicina conectada, expandir ela para a saúde conectada, que cuida melhor da saúde das pessoas. Então, queria propor esse pensamento e nós íamos integrando paulatinamente a tecnologia, mas de uma forma muito responsável. Olha, muito obrigado. Agradeço muito o aceite ao convite. Não tem palavras para expressar a alegria, a satisfação e o grande aprendizado da noite de hoje. Doutor Silva, um grande abraço, uma boa semana. Doutor Shaw, da mesma forma, todos aqueles que participaram, muito obrigado. Vamos encerrar. Então, boa semana e cuidem-se. Um abraço. Até mais. Tchau. Até mais.